No silêncio de uma biblioteca imensa, com pergaminhos e livros espalhados, Maimônides, o grande filósofo e médico judeu, se encontra diante de Jesus. O ambiente é iluminado por tochas suaves e um respeito mútuo permeia o ar. Maimone Yeshua, tua presença aqui é surpreendente. Sempre admirei tua sabedoria, mas há questões que preciso compreender. Pergunta Moshe ben Maimon. Estou aqui para dialogar contigo. Maimônides, tu pregaste o amor e a misericórdia como fundamentos essenciais da vida. Contudo, a Torá nos ensina que a justiça e a lei são igualmente sagradas. Como equilibrar ambos os princípios sem que um anule o outro? Jesus, a Torá é um mapa sagrado, Moshe, mas a lei, sem compaixão, se torna apenas um fardo. Eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la em seu sentido mais profundo, trazer o coração para dentro da letra. Maimônides, então dizes que a misericórdia deve ser a chave para interpretar a lei? A misericórdia não desfaz a justiça, ela completa. Quando uma balança pesa apenas o rigor, o peso se torna insuportável. Mas quando acrescentas a compaixão, então a verdadeira justiça se revela. Concordo que a justiça cega pode levar à tirania, mas se confiarmos apenas na misericórdia, não corremos o risco de enfraquecer a ordem e permitir o caos? Jesus, a verdadeira misericórdia não é fraqueza, e sim a força que transforma. Quando alguém se arrepende e muda, não é uma derrota da justiça, mas a sua maior vitória. Maimônides reflete profundamente, observando Jesus com respeito e curiosidade. O diálogo apenas começou, mas ele percebe que há muito a explorar. O diálogo continua na biblioteca iluminada por tochas. O silêncio ao redor permite que a conversa flua com profundidade e respeito. Tu falaste sobre arrependimento e transformação, mas como garantir que o homem siga esse caminho? A natureza humana é inclinada ao erro. A Torá nos dá leis para corrigir isso, para manter o povo no caminho reto. O homem se perde quando segue a letra da lei sem entender seu espírito. A mudança verdadeira vem de dentro, não de imposições externas. A lei pode guiar, mas é o coração que precisa aceitar o caminho. Então acreditas que as regras e mandamentos da Torá não são suficientes? Elas são essenciais, mas precisam estar vivas dentro do homem. Quando a obediência nasce apenas do medo da punição, o coração permanece distante de Deus. Mas quando ela vem do amor e da compreensão, então a lei se cumpre plenamente. Maimônides, vejo sabedoria em tuas palavras, mas me pergunto, se dás tanto valor ao coração, como impedir que o homem use isso como desculpa para ignorar os mandamentos? O amor verdadeiro não busca desculpas, ele busca compromisso. Quem ama a Deus com todo o coração, não precisa que lhe digam a cada instante o que fazer. Ele sente dentro de si o caminho correto. Isso se aproxima do conceito de kavaná, a intenção sincera no cumprimento dos mandamentos. Não basta apenas realizá-los mecanicamente, é preciso fazê-los com significado. Exatamente, Moshe. A Torá não foi dada para aprisionar, mas para libertar. O verdadeiro cumprimento da lei é aquele que aproxima o homem do Criador, não aquele que o sobrecarrega com fardos desnecessários. Maimônides, há profundidade nisso, mas temo que muitos possam se perder sem diretrizes claras. A liberdade pode ser mal compreendida. E por isso eu ensino com parábolas, para que cada um encontre a verdade de acordo com sua capacidade. O homem não deve apenas seguir, mas entender. E aquele que entende não se perde. Maimônides silencia por um momento, refletindo. Ele percebe que a conversa está desafiando suas certezas, mas também expandindo sua visão. A conversa continua na biblioteca, onde o cheiro de pergaminhos antigos paira no ar. Maimônides repousa a mão sobre um livro da Torá, enquanto Jesus observa com serenidade, esperando a próxima questão. Tens falado sobre amor e intenção, mas a história nos ensina que os homens se corrompem com facilidade. Se apenas a intenção bastasse, não haveria injustiça na terra. Como então governar um povo sem uma lei firme e absoluta? A lei deve existir, mas ela não deve ser um peso insuportável. Digo-te que muitos seguem a lei, mas seus corações estão endurecidos. O verdadeiro governo é aquele que transforma o interior do homem, não apenas suas ações exteriores. Mas e aqueles que não possuem essa transformação interior? Deixaríamos o povo à mercê de seus próprios impulsos? Não. O caminho da verdade deve ser ensinado, assim como a luz deve ser acesa para iluminar a escuridão.
Mas a luz não obriga ninguém a enxergar, apenas permite que vejam. Mas ainda assim, as leis da Torá foram dadas para guiar o povo. Mesmo os mais sábios podem errar se não houver uma estrutura que os mantenha no caminho correto. Jesus, a estrutura é necessária, mas o problema é quando ela se torna mais importante que a própria essência do ensinamento. Quando se coloca a lei acima do amor, ela se torna uma prisão. Maimônides, entendo tua preocupação, mas temo que tua visão possa ser mal interpretada. Muitos poderiam usá-la para justificar o abandono dos mandamentos. Quem realmente entende minhas palavras não buscará o abandono da justiça, mas sim sua plenitude. Não vim destruir a lei, mas dar-lhe vida. A justiça sem misericórdia é como um corpo sem alma. Maimônides, e se a misericórdia for usada para evitar a justiça? Se os maus forem perdoados sem que haja arrependimento verdadeiro? Jesus, a verdadeira misericórdia não ignora a justiça, mas a transcende. Deus vê o coração do homem e só ele pode julgar com perfeição. Mas aos homens cabe o dever de guiar, não de condenar sem esperança de redenção. Maimônides reflete profundamente. Há um conflito dentro dele, pois vê a sabedoria nas palavras de Jesus, mas também sente o peso da responsabilidade de manter a lei divina. Maimônides, talvez estejamos falando sobre duas faces da mesma moeda. A lei deve ser cumprida, mas com entendimento. A justiça deve existir, mas sem crueldade. E eu te digo, Moshe, que quando o homem compreende isso, ele se aproxima verdadeiramente do Criador. Pois Deus não deseja apenas servos obedientes, mas filhos que o amem em espírito e verdade. O silêncio se instala entre eles, não como um fim, mas como uma pausa para reflexão. Ambos percebem que estão cada vez mais próximos de um entendimento profundo. A conversa entre Maimônides e Jesus chega ao seu momento decisivo. Os pergaminhos antigos repousam sobre a mesa, e a chama de uma vela tremula suavemente, lançando sombras nas paredes da biblioteca. Tens falado sobre o amor como o maior dos mandamentos, e compreendo a nobreza desse ensinamento. Mas há algo que ainda me inquieta, como garantir que esse amor não se torne mero sentimentalismo vazio. Jesus, o verdadeiro amor não é uma emoção passageira, mas uma escolha diária. Amar a Deus e ao próximo exige renúncia, esforço e muitas vezes sacrifício. O amor verdadeiro não ignora a verdade, mas a fortalece. Maimônides, sim, vejo que a Torá nos foi dada como uma estrutura para sustentar a sociedade. O povo precisa de orientações concretas. Não receio que teu ensinamento sobre o amor seja incorreto, mas temo que ele possa ser mal compreendido. Sempre haverá aqueles que distorcem a verdade, seja qual for a lei ou o ensinamento. Mas te digo, Moshe, que aquele que realmente busca a sabedoria encontrará o caminho reto, pois a lei sem amor endurece o coração, e o amor sem verdade se perde no vazio. És então aquele que muitos esperam, aquele que traz a plenitude da revelação divina, Jesus. O que dizem teus olhos? O que sente teu coração? Pois não é por títulos que vim, mas para que os homens encontrem o caminho de volta ao Pai. Maimônides suspira profundamente. Ele sabe que está diante de alguém extraordinário, cujas palavras ecoam verdades que tocam a alma. No entanto, sua mente lógica e disciplinada ainda se debate com atenção entre tradição e renovação. Se és aquele que traz essa luz, então por que o mundo ainda está mergulhado na escuridão? Porque o mundo resiste à luz, pois é mais fácil seguir tradições sem reflexão do que permitir que o coração já transformado. A redenção não vem pela imposição, mas pela abertura da alma. Maimônides. Então a verdadeira transformação começa no indivíduo? Sim, o reino de Deus não está em templos de pedra, mas dentro de cada um que deseja encontrá-lo. Maimônides permanece em silêncio por um momento. Ele olha para os pergaminhos à sua frente e depois para Jesus. Em seu íntimo, sente que esta conversa ficará para sempre em sua memória, como um chamado para uma compreensão mais profunda da fé e da razão. Suas palavras são profundas. Talvez não possamos resolver todas as questões hoje, mas reconheço a verdade no que dizes. A justiça sem compaixão é fria. A fé sem razão é cega. Jesus. E aquele que busca a Deus de todo o coração, com justiça e amor, jamais será abandonado. Maimônides e Jesus trocam um olhar de respeito. A chama da vela continua a tremular, lançando um brilho suave sobre seus rostos. As palavras ditas naquela noite não desaparecerão,
pois ecoarão nas mentes e corações de muitos que buscam a verdade.